André, da onde você vem? Eu sou leonino, não sou muito apegado a essa história de astrologia não, mas eu acabo pegando muito isso da minha irmã, que nasceu 3 dias após eu nascer, né? Nasci no dia 10 de agosto de 94, tudo bem que ela 5 anos depois, no dia 13 de agosto. Enfim, nasci no Rio de Janeiro, sou carioca, as pessoas dizem que eu tenho pouca pinta de carioca, sotaque muito menos, talvez essa questão de sotaque virou um sotaque mais neutro, apesar de eu puxar aquele chiado bem carioquês, de vez em sempre. E, enfim, mas aí eu nasci no meio da década de 90 no Rio de Janeiro, vivi a maior parte da minha vida lá, doutora. E, enfim, fui estudar fora, buscar alçar esses voos acadêmicos, conquistar esse mundão. Mas e antes disso? Em 2014 ali, enfim, mas passei grande parte da minha vida no Rio. E antes disso, quando você era um menininho lá no Rio, que tipo de criança você foi? Uma criança muito, assim, criativa. Por um lado, eu tinha um hábito do primeiro colecionismo. Ah, é? A questão do meu amor por geografia também desde muito cedo, e eu desenhava muito, muito bem, que foi um talento que foi esvaindo com o tempo por falta de prática, e até hoje o que a minha mãe me cobra muito por ter deixado isso acabar caindo no ralo do esquecimento. Aí. Você desenhava? Muito modéstia à parte, muito bem. E aí, inclusive, na morte do Washington Oliveto, agora o publicitário, ele falou, modéstia é sempre falsa, né? Eu sou humilde, mas a modéstia é algo sempre muito falso. Então, eu estou tentando me desvencilhar dessa expressão aqui. Mas sim, com toda humildade eu desenhava bem. Mas acabou passando com o tempo e era algo que era terapêutico. Você desenhava ou você desenha? Qual foi a última vez que você desenhou? Aí você me pegou. Já deve fazer mais de uns... Eita lá, ali aos 12, 13 anos de idade já faz tempo. Eu tô com 30 agora, que eu fiz em agosto desse ano. Enfim. E você não se pega nem dando uma rabiscadinha assim? Não, não. Eu tinha uma obsessão quase compulsiva. Compulsiva não, porque parece algo meio pejorativo, né? Como se fosse algo autodestrutivo. Mas eu tinha os cadernos mais organizados da escola. Então eu sempre tive, assim, acho que um olhar meio fissurado com a formalidade estética, por assim dizer. Seja com um caderno, seja com um nó de gravata bem feito, então... De onde veio isso? Acho que é uma mistura, acho que o lado artístico vai muito ali da família Oiticica, da minha mãe, focada na minha avó, que era uma atriz também, minha avó Tânia. Só que talvez esse lado do... As pessoas que normalmente, nesses tempos de rede social, muitas vezes reconhecem pessoas públicas, como eu e você, por exemplo, muitas vezes, ou seja, pelo arroba do Instagram, ou pela imagem que você projeta ali. E talvez no subconsciente da maioria das pessoas que me acompanham, sempre me associam à minha versão de terno e gravata, que talvez seja a versão idealizada que eu tenho de mim mesmo, é como eu me sinto melhor. Por mim, eu usaria todo dia, mas na empreitada do Morning Show que a gente está conduzindo lá juntos, né? A gente, sempre com a tua participação às quintas-feiras, nos brindando aí com todo o teu conhecimento, eu tive que dar uma jovializada aí na minha vestimenta. Mas eu sempre fui uma criança muito, que chamam de old fashion, né? Com uma cabeça mais antiga, assim. É mesmo? Pois é. O que passava na cabeça daquele menininho? O que passava? É uma pergunta mais ampla, né? Mas eu sempre... Eu escrevi um livro até que eu lancei em setembro de 2022, ali na antevéspera da eleição presidencial daquele ano, onde eu começo, inclusive, depois do capítulo de introdução, o primeiro capítulo, o título é A Vida Imita a Arte, que é uma expressão aí batida, mas acho que, no meu caso, o verbo imitar tem um peso redobrado, né? Esse dom aí que Deus me deu, que sempre trouxe leveza, descontração, risadas por onde eu passei desde os 8 anos de idade. E aí Desde os 8? Desde os 8 anos de idade. E aí eu abro, inclusive, esse primeiro capítulo, onde eu conto um pouco sobre ali meus anos formativos, ali o início da minha vida, as primeiras referências, o contexto familiar, né, os primeiros tiques e maneirismos e hobbies e tal. E aí eu digo que a primeira frase bom, desde que eu me lembro por gente, confesso, gosto de aparecer. Então, eu sempre tive, talvez ali, uma atração pelos holofotes, por que não? É importante aparecer? Não como um fim em si mesmo, né? Porque parece algo que é aquele sujeito desesperado pela atenção dos outros, mas
mas eu lembro muito bem o fascínio que causou nos meus pais, inclusive, foi quando eu saí imitando o Lula, no dia que ele venceu a eleição, a primeira eleição dele, se não me engano, 27 de outubro de 2002. Entrei no quarto dos meus pais, saí imitando o Lula e vi aqui o fascínio que aquilo despertou neles, e eu amei a atenção que aquilo me deu. E talvez por esse resultado, né, por essa reação, que eu acabei cultivando esse dom, que foi dali, Silvio Santos, que naturalmente ou é o primeiro, normalmente é o primeiro, é o processo de iniciação quase de qualquer imitador, e fui lapidando e desenvolvendo esse dom aí, que me abriu muitas portas, não tenho nenhuma ilusão quanto a isso, mas acho que, enfim, vale a pena até a gente também, quem sabe um pouco mais adiante, entrar um pouco na psicologia de que eu também sempre relutei deixar com que esse dom me dominasse, ou que ele me definisse. Então... Quando você diz relutou para que esse dom te dominasse ou te definisse, você se refere às imitações. Não ficar estereotipado nisso. Pois é. Você conseguiu, né? Porque você é versátil na sua área. Mas demorou até que eu tivesse as plataformas, as oportunidades para mostrar o meu valor em outras frentes, né? Porque a forma com a qual eu fui alçado aí à arena pública, ao olhar, né, do grande público, foi muito na onda aí das imitações, que foi o que... Isso te alavancou no início? Não tem a menor dúvida. Mas era um negócio que era o seguinte, o primeiro vídeo que eu fiz foi na época, foi no momento ali que eu cheguei a trabalhar por um ano durante o ano olímpico no gabinete do prefeito Eduardo Paes, ali no final do segundo mandato dele, em 2016, no ano olímpico do Rio de Janeiro, ou seja, toda a atenção do planeta, mídia e todos os grandes fãs, enfim, do momento olímpico, foi voltados para o Rio de Janeiro, aquela pressão absurda da imprensa. Eu tinha acabado de voltar, de passar um ano e meio estudando ciência política em Nova York, muito ali, esse meu retorno muito impulsionado para poder estar vivendo aquela conjuntura histórica, política que estava acontecendo no Brasil, que eu me identificava um grau intenso até a nível ideológico naquele momento. Então, eu acabei tendo essa experiência em determinado momento, assim que o candidato da situação, que era o Pedro Paulo, que ele tinha elegido para ser o sucessor dele, pede para o Marcelo Crivella, o bispo Crivella da Universal. Acabou que eu imitei o Crivella encenando a transição com o próprio Eduardo Paes. O Eduardo Paes entrou na brincadeira, todo mundo do gabinete ali se rasgava de rir, e ele foi o último a descobrir que eu tinha esse dom, que eu nunca tinha colocado para fora, muito além, obviamente, da minha época imitando professor e amigo dentro da escola, ou ali nas rodas sociais ali com os meus amigos durante a vida inteira. E eis que eu fiz essa imitação do Crivella. Alô, prefeito Eduardo Paes, vai ser um prazer poder trocar de lugar com você e tal. E aí eu comecei a perambular Rio de Janeiro afora, e todo mundo, olha o Crivella ali, fala Crivella, fala Crivella. Então eu virei o Crivella por um tempo. Aí quando eu fiz a imitação do Bolsonaro, com a proximidade que eu tive com ele, a campanha dele de 2018 em grande parte se desenrolou na minha casa, a história essa que eu conto, a exaustão no meu livro, já contei em 1001 podcasts, acho que não convém aí entrar nos detalhes hoje aqui, porque já foi completamente dissecada essa história, mas eu por muito tempo, por ter sido essa figura curiosa ali no núcleo duro, no entorno mais próximo dele naquele momento, com todo aquele idealismo, toda aquela força toda que aquele momento representou. Imagina só, eu era essa figura curiosa, com esse grau de proximidade, que veio a ser, talvez, já conhecido como um dos melhores, se não o melhor imitador do presidente eleito naquele momento. Então, aí muita gente falando ali, me reconhecendo como, oh, fala Bolsonaro, como se eu fosse o Bolsonaro. Então, sempre teve essa confusão aí, e eu querendo... E é difícil, é algo que até hoje me persegue em algum grau, apesar de eu ter pacificado isso até determinado ponto, de que, sem dúvida alguma, esse lado do humor, nunca me considerei humorista, tá? Apesar de estar lá no meu Wikipedia humorista, porque também criança, quando você procura, parêntese rapidamente aqui, que eu não quero perder o fio da meada aqui, tinha uma brincadeira quando eu era criança, né? Quando eu procuro, que criança, a maioria das crianças procurou o próprio nome no Google, em algum momento, quando o Google virou uma ferramenta, né? Eu procurei meu nome no Google. E tinha lá um pagodeiro, famoso até, que ganhou o Power Cup recentemente, que era o André Marinho. Que idade você tinha? Não sei. Mas era... 8, 9, 10? Vinho. É. Eu falei, um dia o meu nome no Google vai aparecer mais do que o dele. E dito e feito, com o passar do tempo, mas aí tem aquela desambiguação entre pessoas com o mesmo nome, né, no Wikipédia. Enfim, acho que
só estou citando isso para dizer que sempre foram as imitações que transcenderam o olhar mais de modo de desaprovação das pessoas pela minha atuação dando opinião, porque dar opinião no Brasil de 2024 é das coisas mais insalubres, perigosas e arriscadas que alguém pode fazer. A vida como ela é. É o terreno midiático e político no qual a gente está pisando e a gente tem que lidar frontalmente com isso. Agora, quando eu faço as imitações, quantas vezes eu já não vi as pessoas falando assim, você como humorista é nota 10, mas como comentarista político ou como apresentador é um 0 à esquerda, uma nota 0 para você? Não é a maioria, mas isso sempre serviu de combustível para eu também querer me provar nas outras áreas de atuação da comunicação, né? E acaba que acho que comunicador apesar de ser meio genérico, é a definição melhor do que eu tenho tentado entregar há um tempo. Engraçado que quando você está falando, o que eu mais escuto nas entrelinhas da sua fala é a identidade. Pois é. Quando você fala que pequenininho você pôs no Google o seu nome, será que vai aparecer, né? Será que vão me definir aqui as fantasias da criança? Será que eu vou descobrir o que eu sou? Será que eu vou descobrir como me veem? Será que vai aparecer um outro igual a mim? Tem isso. E quando você imita as pessoas, por alguns segundos você se mistura com elas. E para você imitar alguém, você tem que pegar a essência da pessoa. Isso faz com que possa parecer ou não. Uhum. Agora minha pergunta é, o que define o André Marinho? A essência. Interessante, né? Porque acaba que a gente tem muitas dimensões de nós mesmos, né? Difícil, você pode ir para a dimensão espiritual, da dimensão moral, de caráter e tal, a criação que você foi dado, quais são os valores que são mais importantes para você, que você tenta, enfim, zelar, né? Nas tuas ações. Então eu fico aqui, enfim, um pouquinho só titubeante para entender exatamente em qual dimensão, mas acho que... Qualquer uma. Qualquer uma. Qualquer dimensão. Na sua perspectiva de agora, o que você vê quando eu pergunto quem é o André Marinho na essência? É que tem... É uma pergunta que você tem que escavar para acessar um lugar, enfim, honesto. E eu prezo muito por isso. E... Bom, ali na própria... Eu digo, volto a remeter aqui àquela confusão da sua personalidade digital para a personalidade real, né? Acaba que lá eu me defini como um showman / entertainer, né? Um entertainer. Então eu adoro trazer... eu digo na esfera profissional mesmo, é isso que me atrai, entendeu? A menina dos meus olhos é poder repercutir essa loucura contemporânea do Brasil e do mundo e sempre tentar trazer de uma forma acessível, explicar as grandes polêmicas, que pode ser assuntos áridos, complexos, chatos, e tentar traduzir isso de uma forma acessível e engraçada para as pessoas entenderem. Mas também para não espanar aqui e só ficar numa resposta muito fria, né, na parte profissional, alguns eixos assim que eu acho que são, para tentar assim, colocar em palavras, né? Eu acho que o momento de maior provação que eu passei recentemente, aqueles verdadeiros testes assim do caráter da pessoa, foi principalmente ali nos meus anos de pânico, né? Que acabou que era impossível não levar pro pessoal muito do que estava acontecendo naquele caldeirão, daquela anarquia, né? Com eu dando e tomando porrada, e ao mesmo tempo crescendo a minha casca, mas ao mesmo tempo alvo de muito hate na internet. E ali acho que o que prevaleceu, e eu me orgulho muito naquela conjuntura histórica, apesar de ter pago um preço alto por isso, preço alto no sentido de tipo, alvo de um hate incessante, assim, numa onda odienta, totalmente irracional, que me fez eu me questionar se eu deveria continuar nessa profissão, se eu deveria atacar a toalha, recomeçar do zero, entendeu? Eu acho que eu me mantive muito fiel ali a uma linha de que eu acreditava ser o certo e cobrar o poder constituído naquele momento, o governo de ocasião, pelas promessas feitas e promessas descumpridas, né? Sendo que aquele era o Bolsonaro e por tabela os adeptos dele eram os grandes, era o campo majoritário da dita direita, por assim dizer. Então aquilo ali foi um momento ali de, assim,
vai ou racha para você se sentir, permanecer inabalado. Ali, quando a tentação maior era só rezar a cartilha, era pregar para convertido, era jogar para torcida, era evitar várias bolas divididas que eu fui de peito aberto, algumas, como era todo dia. Como você administrava isso? Foi bem difícil. Noites solitárias ali, muito impulsionado também. Acho que você falou da questão de identidade, né? Então, eu só tô, antes, para responder sua pergunta e não deixar nenhum ponto sem nó aqui, porque eu tô fazendo esforço que eu não quero parecer que eu tô saindo pela tangente ou me furtando de tentar mergulhar a sério aqui no que você tá propondo. Mas acho que ali eu me olho no espelho e falo, você é um cara coerente. Você é um cara que travou o bom combate e esse momento ali de voz dissonante, talvez não para o grande público, que hoje em dia está muito refém só de esse sentimento tribal, né? De Maria vai com as outras, de ter um senso de propósito transcendente, muitas vezes colocando esse senso de propósito no político de ocasião, e não tem nada mais desumanizante que isso, né? Então eu acabei ali criando uma casca muito grande. Mesmo no meio desse vendaval todo, que foi um momento assim de divisor de águas para mim. Eu perdi um pedaço. Sim. Você está me contando que foi uma fase muito difícil, de muita paulada. Opa. Que você teve que criar uma casca grossa para suportar isso e continuar a manter a tua carreira, que é importante para você. E você falou sobre momentos de muita solidão. Solidão no sentir, solidão no ter que lidar com aquilo. Não precisa ser muito esperto, nem da minha área, para perceber que você tem um mecanismo predominantemente lógico e um racional bem desenvolvido. Você recebe os estímulos externos e você os codifica e facilmente você traz uma narrativa bastante detalhada, você tem facilidade na comunicação, principalmente na esfera racional. Mas eu vejo um emocional frequentemente sufocado, pouco acessado, né? Na prática e na funcionalidade do dia a dia, da rotina, do trabalho, você toca bem. E às vezes não acessar muito o emocional, até dá uma ajudada, né? Eu falo que vestibular, se você olha muito para o teu emocional e você não tem equilíbrio mesmo, para conseguir olhar, você se perde naquilo. Então, às vezes, é legal você ter umas estratégias lógicas ali para passar. Total. E em momentos da vida, às vezes a gente dá uma endurecida mesmo, porque senão, se a gente amolecer, a gente se perde, e aí? E não tem... Eu ouço sempre dos meus pais, né? A única pessoa que você pode confiar incondicionalmente, que vão genuinamente querer teu bem, estão da porta de dentro para casa. E você lá acredita nisso? Raríssimas exceções, né? Mas eu acredito piamente nisso, sim. Ainda mais quando você tá meio... Não, desculpa, quando você entra ainda mais quando, como eu disse, além de dar opinião ser algo muito perigoso e radioativo hoje em dia no Brasil de hoje, você tá... se você se aventurar na seara da mídia, na comunicação como um todo, com a fogueira de vaidades, a ocupação de espaço, Sem dúvida. e segundo a política, que é a ocupação de espaço, a enésima potência, disputa de poder, então, eu nunca me propus a entrar na política em si, mas eu sou, enfim, um grande estudioso, comento, critico, enfim, estudo, né? E acabou que eu tive um envolvimento muito forte nessas duas searas que talvez são das mais hipercompetitivas e que o pessoal não tem pena da concorrência, né? Então tem muito... Você, em algum grau, tem que reprimir certas emoções para poder estar ali firme e forte e aguentar o tranco. Quando que você não reprime? Quando que eu não reprimo? Eu acho que o Morning Show está sendo bom nesse sentido também. Eu digo até porque eu estou conseguindo mostrar... Vou te falar, eu não me olho ainda... De novo, sem falsa modéstia aqui, de verdade. Eu não me olho na tela ali do programa e falo assim de forma inequívoca. Aquilo ali é um bom apresentador. Eu acho que eu estou nessa escalada de querer... E as pessoas dizem que isso é ruim, é contraproducente, mas até buscar uma certa validação junto ao grande público para provar o meu valor e provar que eu mereci esse espaço, essa oportunidade de corresponder a essa confiança.
Então, será que isso é positivo? Não sei, mas pelo menos é algo, estou sendo sincero aqui contigo, tem um pouco disso sim. Mas eu acho que eu estou conseguindo finalmente ter orgulho das minhas performances. Ou seja, mostrar o André ali da mesa de churrasco, da mesa do bar com os amigos, da beira da piscina numa resenha, e ser esse cara também na frente das câmeras. Por algum momento ali, principalmente nessa entre-safra entre a minha saída da Jovem Pan em novembro de 21 e o meu retorno em abril de 24, eu talvez me levei muito a sério, talvez reprimi de vez essa veia artística que aí sim estava ficando completamente sufocada. Primeiro porque eu não queria deixar que ela dominasse e que as pessoas só me reconhecessem por isso, como se eu fosse o imitador ali, sabe? Como se eu fosse, em inglês chamam de one trick pony, né? Ou assim, um pônei de um truque só, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que acho que o Morning Show tá me dando essa plataforma, sabe? De poder mostrar algum grau de vulnerabilidade, de poder entrar em determinados temas que antes eu não entrava por estar muito focado nessas pautas políticas e pesadas e complexas e também muito dos temas mais quentes e candentes, né, ali do debate público. Então talvez nem sempre dava para mostrar um lado mais humano, meu. Eu acho que cada vez mais eu estou conseguindo. E porque acho que eu estou conseguindo, eu estou começando a ter orgulho das minhas performances. Que bom. Mas é um processo em construção. Você sempre foi assim exigente com você? Sem dúvida. Desde novinho? Aí que tá também, é um grande dilema que eu tenho. Eu já fui, assim, muito adepto da ideia de predestinação, que tem uma coisa, ok, meio mística, que as pessoas desdenham, né, que pode parecer que... Mas eu já fui mais apegado a essa ideia, sabe? Sempre tive, assim, umas visões idealizadas do meu futuro muito ambiciosas e grandiosas, né? Mas a gente sabe que a gente não escolhe exatamente como as coisas se dão e a gente tem que ir se adaptando e vai evoluindo e vai se equipando na medida do possível para poder estar em condições de ter sorte, né? Porque muita gente que acaba desdenhando do conceito de sorte, né? Dizem que é quando a oportunidade encontra o preparo. É bom você ter essa visão, né? Desde cedo, sim, pensar em ser grande, sim, e querer crescer, isso é muito bom. Sim. Mas a minha pergunta é, essa cobrança, seus pais eram exigentes ou não? São, né? Sim. Você tem o seu pai e a sua mãe. Eu diria que sim, mas eu acho que o que prevalece aí, apesar deles terem me dado a melhor educação possível, uma criação privilegiada de ter tido tudo do bom e do melhor, eu não tenho nenhum violino para tocar em relação à minha infância, muito pelo contrário, mas eu acho que eles foram especialmente bem-sucedidos em inculcar em mim, na minha irmã Júlia, na minha irmã Daniel e também na minha irmã Maria, valores a sério, né? Assim, de saber, enfim, tratar bem os outros, prezar por uma boa educação, sabe, sempre priorizar um grau de civilidade que vai desde um talher bem colocado na mesa até dar um bom dia para o pessoal mais humilde. Até... Isso foi forte na tua educação? Ah, muito, muito. Eu acho que acaba sendo expresso, né? E é difícil, porque tem dois dilemas aqui que a gente já pode talvez dar uma dissecada, que eu acho que você pode me ajudar a racionalizar isso. Primeira coisa da predestinação, né? Eu lembro que a paraninfa, né, a professora que era escolhida pela sala dos formandos, né, porque eu me formei na Escola Britânica do Rio, é um dos maravilhosos da minha vida, e era professora de português, Bárbara Labanca, né, que eu amava a aula de português dela, né, e ela que estimulou de vez o quanto eu prezo aí pela literatura e tal. Você já era um aluno de destaque desde cedo? Nas humanas e nas línguas, né, nas exatas zero, eu era... uma porta para matemática e economia. Eram dois alunos diferentes? Sem dúvida alguma. Tá. Sem dúvida alguma. Bom, e aí eu lembro que ela fez uma alusão, ela fez traçou um paralelo com um baita de um discurso, traçando todos os formandos com algum personagem ou alguma circunstância de várias obras que a gente leu ao longo do curso, né? Inclusive, principalmente maravilhoso, Capitães de Areia, do Jorge Amado. Ela me comparou ao menino Gato, né? Que era o Gato, era o nome do personagem. E eu nunca esqueci que em determinado momento desse texto, e ela era uma professora assim, mãezona, com uma sensibilidade humana assim, rara, né? E eu lembro que ela falou assim, veja só, outras palavras com o mesmo efeito, tá? Abre aspas. Agora veja só se essa frase do livro não é a cara do André, né?
Ela falou assim, e ali perambulava o menino gato ali pelas margens ali de Salvador, e encontrou um caixeiro viajante e disse, eu não nasci para essa vida, eu nasci para o grande mundo. Então eu sempre tive uma visão forte, né? Então se ela tinha essa impressão desde cedo, eu acho que a minha vida desde então é uma sucessão de histórias assim que acho que justificaram primeiro eu escrever um livro. E parece que, não sei, eu sinto que tem esse lado de eu estar talhado aí para, enfim, conseguir viver ainda grandes coisas, né? Eu sei que ainda está meio genérico isso, mas é porque eu fico em dúvida se isso de fato se sustenta ou se é só um devaneio meu, entendeu? Eu fiquei pensando que no seu discurso tem sim essa busca de desbravar o grande mundo e uma cobrança também em ser grande o bastante. É aí que tá, porque aí também tem essa colisão, né? Com o que você tem que fazer no dia a dia, os obstáculos, os percalços, as frustrações, e aí vai criando uma ansiedade, um senso de que não é bem assim, de pensar em desistir, de corrigir a rota 100%. Mas eu queria te perguntar, então tem isso. Para você, você escutou o que eu disse, né? Para você. Para mim. Não é o certo nem o errado, é o para você. O que é ser grande? Tipo da coisa, né? Como bom botafoguense, essa questão desse lado botafoguense também que é algo muito forte em mim. E acaba que os botafoguenses têm uma personalidade muito forte também. Por ser... Nós nos autodescrevemos como sofredores desde cedo, então o botafoguense sempre me ajudou a ver o mundo por algum grau de pessimismo também, porque o botafoguense tem esse lado de ser o sofredor eterno, de protagonizar assim, vexames e humilhações. Eu digo porque o futebol acaba que tem um reflexo muito forte na minha personalidade. As pessoas estão vendo eu enlouquecendo, virando uma besta enfurecida ali nos stories, ali indo aos estádios, porque o Botafogo está no melhor ano. Eu tenho 30 anos de idade, eu essencialmente só vi 3 campeonatos cariocas, ou seja, campeonatos regionais pequenininhos ali durante toda essa trajetória e nunca vi nenhum título. Então sempre fui zoado desde cedo pelos meus amigos de nunca ter visto um título, os meus amigos torcem pro Flamengo, pro Fluminense, pro Vasco e tal. E acaba que o Botafogo está na iminência de talvez ter um título de brasileiro e de Libertadores, mas o botafoguense aprendeu a também não cantar a vitória antes do tempo. O Botafogo pode estar ganhando de 5-0 aos 49 do segundo tempo e sempre acha que pode dar ruim no final das contas. Então ter esse grau de precaução, acho uma coisa que, pelo menos desse lado futebolístico, que é muito forte em mim e está cada vez mais pronunciado em todos esses jogos do Botafogo. E as pessoas estão reagindo, tipo, nossa, que marinho é esse que está parecendo um alucinado gritando, sem camisa, o topete na cara, lá, e eu sou o cara mais sério aqui normalmente no convívio e também nas câmeras. Então só estou dizendo tudo isso para dizer que... Qual é você? Eu fico em dúvida se é o tipo da coisa que... Eu tenho medo de colocar essas metas tão ambiciosas e grandiosas aí para além do meu foro íntimo, porque pode ser que nunca sejam atingidas e isso fique aí para o registro público como um fracasso ou uma vida mal sucedida, entendeu? Mas eu também, é outra coisa que eu me cobro muito, se vale a pena eu ficar regendo o meu dia a dia e orientando aí as minhas ambições profissionais, muito a partir dessa visão idealizada que eu formei desde muito cedo, entendeu? Do que representa chegar lá, entendeu? Mas tem etapas. Tem essa veia artística, a comunicação, principalmente aí que eu expresso ela, tô lá no Morning Show, nas minhas redes também. Sempre dá para ser melhor, mas eu já vivi muita coisa nesse sentido. Mas também tem talvez essa veia política mais estudiosa que também tem projetos grandes, que eu acho que em algum meu momento vai chegar, acho que eu sou vocacionado para isso. Porque eu acho que esse momento há de chegar, mas eu também tenho zero pressa nesse sentido. Então, essa eterna dualidade que eu vivo, sabe? Quando eu perguntei para você sobre o que é ser grande para você, você me trouxe o modelo do torcedor, né? E começou a me explicar sobre ele. É só para dizer que o botafoguense é, por assim, natureza, um cara... sabe, muito ressabiado, fica muito suspeito e não quer cantar a vitória antes do tempo e eu fico relutando aqui dizer
sabe, descrever de uma forma muito clara o que constitui chegar lá ou ser grande para mim. Mas as pessoas podem fazer os próprios julgamentos aí, as próprias, assim, apostas. Então, resume para mim. O que é ser grande para você? Eu tô batendo essa tecla, porque, de novo, tem muitas dimensões que você pode ir. Na dimensão familiar, de ser um bom irmão, um bom filho, de realmente poder ser, enfim, constituir uma família, isso tudo tá no meu planejamento. Tudo isso, para mim, é uma medida de um homem bem-sucedido. Você quer? Definitivamente. Quer? Eu acho que você é um baita pai, me dou super bem com criança. E, enfim, sou já o tio Dedé aí pra minha sobrinha, a Manuela. E, enfim, eu acho que tem esse lado. Mas acaba que, no ramo que eu atuo, acaba que eu volto a uma frase, né? Uma frase daquele personagem Gordon Gekko de Wall Street, que ele fala: It's trench warfare out there, pal. Ou seja, amigão, lá fora é guerra de trincheira. Então, eu tenho certeza que para eu atingir os voos que eu pretendo, pelo menos tenho para mim como algo ideal, ainda mais onde eu atuo, mídia, talvez um pouco de política mais adiante, é algo que vai precisar de estar no lugar certo, com a mensagem certa. E muito do que eu já vivo aqui no meu dia a dia, como produtor de conteúdo também, que tenta me comunicar com a audiência toda, né? Muitas vezes você não tem a mensagem certa para o público certo, aí você acaba se questionando a tua linha editorial, acha que tá tudo uma desgraça, se o post não engaja, aí você tem que corrigir a rota. Mas, geralmente, o truque mais certo é eu voltar para a base, como eu diria o Mano Brown, e entregar as imitações aí, que normalmente é o que o povo gosta, né? É onde realmente o pessoal tem mais eco. Nos momentos de mais vulnerabilidade, Sim, isso eu quero chegar lá. Difíceis da tua vida, você recorre a quem? Uma relação muito próxima com os meus pais, né? E não é questão de mamãezada e também de papai e mamãe, longe disso, mas é que realmente eles são muito... Não pode? Pode, mas é que eu talvez tenha... Me chame de um pouquinho retrógrado nessa frente, mas aqui também sou eu querendo fazer uma parte desnecessária. O fato é que, tem a baita de uma relação com eles, que além do amor incondicional todo, é quase que de, enfim, conselheiros estrategistas aí do dia a dia, né? Mas é óbvio que o que impera, é um amor, assim, alucinado que eu tenho por eles. E eu acho que eu sou disparado o filho que mais convive com eles, tem prazer em estar, literalmente, objetivamente falando, em tempo de convívio. Você é presente? Sou presente. Assim, invariavelmente, durante a semana... Tô lá passando algumas horas à noite comendo a comidinha caseira lá na casa deles e a gente se atualizando sobre o dia a dia. Como eles são? Tô perguntando daqui, né? Como eles são? Difícil até descrever, mas acho que eu puxei muita coisa do meu pai, mais do jeito, talvez, acho que fisicamente muito mais a minha mãe. Meu pai, o primeiro a dizer, ainda bem que puxou a mãe e tal. Mas o jeito do meu pai sempre foi um cara muito charmoso e tal. Ele foi um cara que teve uma vida assim... Depois de eu insistir 10 anos com ele finalmente está na iminência de acabar o livro de memórias dele. É mesmo? O próprio Rogério Vilela, lá do Inteligência Limitada, foi o único que teve a sacada de propor um podcast, eu e ele. Que legal. E o próprio Vilela elenca, não sei se ele fala na boca para fora para me agradar, mas eu sinto que é de verdade, que tá no top 5, top 10 dos podcasts dos 2000 que ele já fez, que ele preferiu. Porque a história de vida dele é hollywoodiana, assim, eu sempre reverenciei muito a história de vida dele. Mas muito além desse passado glorioso, quase que cinematográfico que ele viveu, que, desculpa, eu como filho, eu reverencio... Você não admira? Muito. Ele me ensinou algumas coisas que eu tento, porque o exemplo, não tem jeito, o exemplo arrasta e tem certas pequenas ações que você vai incorporando no teu dia a dia. Te dou um exemplo. Uma coisa que eu vi ele fazer várias vezes é estender a mão para a pessoa quando ela está na baixa. Porque quando a pessoa está ali surfando a onda, lá no topo da montanha, é mais fácil ficar jogando confete para quem está prosperando. Claro. Mas ele estender a mão para quem realmente está na sarjeta e fazer disso sem contrapartida. Por que você acha que ele faz isso?
Porque acho que foi muito de talvez a criação que ele teve, porque ele foi totalmente self-made, sabe? Ralando de sol a sol desde os 14 anos. Foi arrimo de família desde os 14 anos de idade. Então, eu vou te dar mais é esse exemplo, entendeu? Eu vou te dar mais uma chance. Por que você acha que ele faz isso? Que fundamentalmente é de uma generosidade, assim, acho que flui naturalmente ele, porque ele, enfim, conseguiu proporcionar para toda uma família dele uma vida que qualquer um sonharia. Digo sim em termos materiais e de estrutura, mas ao mesmo tempo, isso sem mencionar os valores e a educação que ele e minha mãe me deram, que eu também já fiz questão de priorizar, mas porque talvez ele veio de um contexto diferente. Então ele sabe o que é estar na sarjeta, ele teve um irmão que se suicidou muito cedo, então ele tem é um cara que também acaba que... Eu e minha mãe, talvez a gente tenha um pouco mais de acesso, mas é um cara que como teve que segurar o tranco desde muito cedo, reprimir muita coisa, acaba que pode ser superficial em alguns momentos, mas a gente sabe... enfim, da generosidade, da bondade dele, né? As pessoas ficam até perguntando, tem alguém que não gosta de você, entendeu? Um cara muito bom nesse sentido. É grande. Muito. Lembra que eu te perguntei o que é grande pra você? Sim. Isso é ser grande. Isso é ser grande. Sem dúvida, sem dúvida. É uma pessoa que ela vai estender a mão pra quem precisa. E só para ficar claro aqui, não é estender a mão para fazer, vou fazer um pix aí, um cheque só para poder fazer um aceno nesse sentido. Nada financeiro, não. É dar apoio, estender uma mão, ajudar a pessoa a se reerguer. E eu acabei de fazer isso na semana passada com uma pessoa que está também me acreditando também. Nossa, como eu fui uma bênção, um anjo na vida dela. Quando ela estava ali com as costas contra a parede pensando em desistir, 2 filhos pequenos, eu consegui, enfim, tentei, pensei e consegui encaminhar a vida dela profissionalmente agora e fiz isso. E nem tô dando publicidade aqui porque convém, porque eu acho que faz parte aqui da conversa, mas é o tipo da coisa que não tô aqui para poder me autocongratular, não. Muito pelo contrário, só tô dizendo que essa grandeza que você está colocando vem de cima, talvez. A grandeza também de ver o passado que ele teve, enfim, a vida que ele viveu também, isso acaba que, de alguma forma, é um vento que sopra aí, que vem da trajetória dele e me inspira em algum grau, sem dúvida alguma, apesar da gente ser bem diferente também na nossa visão de mundo em alguns sentidos e também nos rumos de carreira que a gente decidiu seguir. E ele foi muito flexível nesse sentido, entendeu? Apesar de ele, quando estiver assistindo isso aqui, ele vai saber que ele era um pouco cético com a coisa das imitações, ele também tinha ali as dúvidas dele que a minha irmã poderia, enfim, ter o espaço que ela tem na música hoje em dia, mas também justiça seja feita. Ele chega a ser coruja aí com a forma com a qual ele nos incentiva e se envolve depois de tantas provações, principalmente médicas, que ele passou nos últimos anos, que foi cada susto dos grandes que ele deu na família toda, e ele é a nossa referência principal. Agora, uma frase que ele fala assim muito, né? Eu sempre falo, se ele fosse embora amanhã, a frase que ele deixou pra gente é: cultive as boas amizades, né? Então é essa de nunca perder de vista a importância de regar a relação com quem realmente importa, de quem realmente tem esse grau de reciprocidade também, e de fazer uma ligação sem nenhuma intenção por baixo, de realmente regar as relações, de cultivar esse laço, fazer esses gestos. Já minha mãe sempre falou assim o inegociável para ela, para mim e para os meus irmãos é, independentemente do que acontecer, fiquem juntos, permaneçam unidos, né? Então é de valorizar esse elo assim de nós irmãos. Afeto. Sem dúvida. Né? E isso ela traz muito, né? Desde cedo. Seu pai te estimula em cultivar os laços. Como que você cultiva o vínculo com ele? Você tem momentos com ele? Muitos. Me conta um. Primeiro que ele me passou pelo DNA na corrente sanguínea, essa questão do Botafogo, né? Então, seja a gente se liga... Primeiro, botafoguense é uma raça ultra supersticiosa, né? E, infelizmente, a gente tem um cômodo, a gente tem que usar a mesma cueca, a mesma meia, a mesma camisa. Então a gente tem que ver no mesmo cômodo, na mesma poltrona, na mesma posição. Sempre. Isso. E acabou que tem dado certo esse ano e num cômodo e ele em outro cômodo. A gente não vê junto, a gente só se vê no intervalo e no final do jogo. Aí vocês seguem a risca.
você tá louco de ousar burlar isso por um triz. Não dá. Certo. Mas isso desde muito cedo, né? De uma ligação, da gente xingando o zagueiro do Botafogo. E muito além. Acho que a gente tem umas piadas internas que a gente... Esse é um canal de cumplicidade. Total. Você gosta disso? Totalmente. Ele é um cara que, tipo, tem as vozinhas que a gente faz um pro outro que ninguém entenderia, umas bobagens nossas que é incomparável. Que, assim, é insubstituível, né? Incomparável. E vai muito além, né? Porque ele estimulou desde cedo também esse... Enfim, o sujeito influente que ele é, acho que a palavra que melhor define é o magnetismo pessoal, né? O sujeito, assim, poço de carisma e magnetismo. E a gente fica até... No livro que eu estou ajudando ele a escrever, tem esse conceito do imã, né? Que a gente está contando a trajetória dele sobre vários elementos e atributos do imã, né? Desse magnetismo pessoal. E eu admiro muito isso nele, né? Acho que até ele acho que voltou aqui. Eu lembrei de um ponto que ficou sem nó lá um pouco antes, né? Que talvez... Foi um paradoxo que eu sempre vivi na minha vida, né? Que, não sei, eu brinco, né? Se você entrasse ali por detrás da cortina de ferro, no auge da Guerra Fria, num daqueles laboratórios de eugenia, daqueles cientistas malucos da Alemanha Oriental, entrasse e pedisse para aqueles cientistas do mal fazerem um espécime perfeito do androide playboy, algo muito parecido comigo provavelmente sairia. Eu digo esteticamente falando, de fora, tá? Sim. Essa cara uma mistura de Hector Bonilha do Chaves e boneco Ken da Barbie. Eu sei que eu tenho essa cara, é o que é. Então as pessoas hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, acho que o Carioca brincou comigo lá no Ticaracatica, ele disse que eu sou um suíço em Carapicuíba. E eu sei que isso pode ter um certo distanciamento das pessoas e tal. E as pessoas, enfim, poderem ter um pezinho atrás comigo, talvez. Mas eu tenho toda uma vida de quebrar esse gelo sendo quem eu sou, o Andrezão, dos meus amigos que me chamam assim. Muito mais gente como a gente que de vez em quando talvez eu projete. Como seus amigos te veem? Ah, cara, acho que eles me veem como... Acho que é de festa ambulante, sabe? Acho que eu sempre fui esse cara tipo, cara que sempre conseguiu fincar os bordões que todo mundo usa, as gírias que todo mundo usa ali no grupo mais íntimo, né? De dar apelido para as pessoas e saber pegar bem, de ser o cara que vai fazer os outros rirem, né? Mas acho que eles têm muito orgulho de mim também, porque esse caminho que eu decidi percorrer profissionalmente vai totalmente de encontro com o que normalmente as pessoas que se formam e têm as referências que têm ali, que vieram, enfim, do contexto que a gente vê ali do Rio, né? Acabam provavelmente enveredando aí no mundo corporativo, empresarial, mercado financeiro e olhe lá. Agora, eu estar nessa arena do debate público, na arena, enfim, botando a cara, enfim, me galgando espaço aí na mídia, dando opinião, aparecendo, enfim, trazendo esse dom aí para fora também, essa mescla toda aí na comunicação. Acho que eles me respeitam muito por isso também, porque não deixa de ser porque eu não tive ninguém próximo de mim para me ensinar o que fazer, entendeu? De novo, eu evito aqui parecer que eu estou tocando um violino para mim mesmo, mas muito do que eu conquistei até agora foi muito na raça e sozinho e que foi surgindo, né? Só agora que eu tô tendo, enfim, um amparo maior aí, tô com a Juliana que ficou minha sócia agora e me dando alguns caminhos aí para poder alçar esses voos altos que eu pretendo aí na sequência da carreira, dando uma estruturada aí no meu dia a dia, sabe? Para realmente poder destravar esse potencial que eu sei que ainda tenho muita lenha para queimar no entretenimento e na comunicação. Pelo menos assim eu espero, né? Se você pudesse me dizer uma sombra. Sombra? A sombra da tua vida, algo difícil que você tenta lidar, você traria? Eu explico a minha pergunta. Por favor, me dá mais alguns insumos aí para eu... Porque eu também, de novo, você tem quando eu estiver desviando muito aqui para dar uma resposta meio séria demais ou só focando no profissional, eu tô tentando acessar aqui essa parte mais emocional e profunda aqui. Eu sei. Mas acaba que uma das coisas se comunica com a outra, né? Eu sei. E tudo bem. Tudo bem. Você tem um mecanismo muito preparado
E esse formato até da perfeição mesmo, em todos os sentidos, ele te persegue, né? Até na sua preocupação de responder bem, de não deixar nada, né, ponto sem nó, tudo precisa ser muito organizado. Você tem uma constante inquietação sobre eu preciso entregar, né? Eu quero te tranquilizar que você sempre entrega. Vou fingir que acredito. E tá tudo bem. Eu queria saber, e a sombra, André? E a sombra? E a transpiração disso? Uma vez eu falei para você no programa que eu vejo você, é muita pressão ali, é muito estímulo. Eu não tô nem escutando o ponto, hein? Não, e assim, e você me disse, é tranquilo. Você falou, é tranquilo. Eu já peguei o jeito, é tranquilo. E eu falei, eu acho que você é uma pessoa extremamente eficiente. Eu não tenho dúvida que você lida da melhor forma possível. Você é muito raçudo, né? Tem que ser. Na vida. Mas eu de fora aqui, eu fico pensando, quando que você deixa esse descansar? Quando que transpira tudo isso? Quando que tem um lado um pouco mais sombrio que às vezes te cutuca? Até para você se permitir. O único minuto que você falou aqui que eu consegui acessar um pouquinho isso foi na hora que você falou que quando você está torcendo, você fica descabelado, e aí você tira a camisa, e eu fiquei até aliviada. Uhum. Porque eu falei, que bom que você se permite também mas tá assustando as pessoas. Rasgar. Não é que assusta. Assusta não, mas tá surpreendendo as pessoas. Surpreende, André, porque o que você passa na maior parte do tempo é uma adequação máxima, entende? Uma adequação assim, Pois é, cara. intacta. O que talvez seja só quem eu sou, mas talvez pode ser, não sei, como eu estou no momento. E talvez nessa busca incessante por cada vez mais autoconhecimento também, e talvez eu fico nessa autocobrança também, porque é difícil você botar para fora assim a sua real identidade ali nas redes sociais. Muita gente faz isso com maestria, tá? Ou se pelo menos, eu digo, revelando as vísceras ali do seu dia a dia, de acordou, fez aqui, quando tá para baixo, sabe? E nem precisa. Quando tá vulnerável. Mas tem gente que faz. Tem gente que faz e acaba ressoando com o grande público porque as pessoas querem consumir isso mesmo. Eu sempre digo, até nas palestras que eu dou, né? Autenticidade e entusiasmo são 10 mil vezes mais potentes e requisitados hoje em dia do que perfeição e estrutura. Então eu sempre fico tentando trazer para fora esse cara que também dá uma gaguejada ali no programa, assume, corrige, dá uma pichotada ali errando algum nome, corrige, assume. Eu tava até... Tem, enfim, vários exemplos aí de narradores de futebol, quando eles erram o nome de algum jogador durante a narração, eles ficam se carcomendo ali, se martirizando por dias até por algum erro nesse sentido. Então tem um pouco disso sim, mas acho que eu tô no esforço contínuo aí de tentar mostrar o verdadeiro André, seja no Morning Show, nem sempre dá, porque são pautas... É aquilo, né? A gente fala da... Eu vou lá para quebrar um pouquinho. Vai! E você me fez, verter uma lágrima lá, inclusive, outro dia. Mas só para dizer que, aquilo ali é difícil, porque você está falando das peripécias da Gretchen e da reforma tributária em questão de um minuto. Sim. Então tem que ter esse somebody love ali para poder botar para fora. Mas nem sempre eu consigo, mas acho que pelo menos o Botafogo está sendo essa válvula de escape para mim, entendeu? Porque realmente me remete a uma coisa muito de ter passado ali os anos onde você era mais vulnerável, sendo zoado pelos amigos e de nunca poder saber o teu gosto do que é ser campeão, entendeu? Eu sei que é algo que nem sou eu lá, né? São outras pessoas que representam a camisa e o escudo que eu amo. Mas tem um símbolo preso. Opa, isso que eu ia falar. O símbolo, o escudo remete às coisas mais puras, né? A coisa mais próxima de amor incondicional que eu conheço depois da minha família. Sem dúvida. Eu tenho medo do que vai acontecer se acontecer um título. O que te emociona? O que me emociona?
Eu acho que não dá para não mencionar aqui, claro, enfim, quando você vê um familiar, dado que esse nosso núcleo é tão próximo, né? O familiar está ali em apuros, ou seja, quando meu pai, enfim, passou por um calvário aí em termos de saúde na virada do ano, a gente chegou a passar... Enfim, Esse ano agora? na virada de 23 para 24, passando ceia de Natal, Réveillon, Carnaval, tudo numa sala ali no hospital com ele. É mesmo? Você imagina, teve um gostinho amargo nessa virada de ano, mas isso definitivamente me emociona ali, o medo também da iminência dos meus pais não estarem mais aqui, mas todo mundo tem que lidar com isso. Alguns lidam melhor que outros, enfim, a gente vai lidar com isso frontalmente quando acontecer. Então isso é algo que volta e sempre, desde muito cedo, até pro meu pai, na média dos meus amigos, ter sido um pai com uma idade um pouco mais avançada, né? Teu pai tem que idade? Tá com 7,2 no momento. Outro dia eu chorei também em um determinado momento, no primeiro show da primeira turnê da minha irmã, naquele momento de transição do show, né? Onde ela vai mudar de figurino, acabou projetando ali um vídeo com várias fotos dela criança também. Ela pequenininha, e eu lembro que eu chorava de soluçar vendo aquilo ali, vendo onde é que ela estava, com milhares de pessoas ali reverenciando ela. Então isso também foi um famoso cruzado do Mike Tyson no queixo. Outro dia, aquele dia do Morning Show, que inclusive você, que é expert, imbatível nesse departamento de poder colocar em palavras, descrever diferentes sentimentos e colocando em palavras, né? Calhou da gente estar falando ali no dia do irmão da importância de ter esse laço familiar, né? E dias antes eu ainda estava meio brigado, um ruído grande ali que eu tive com meu irmão, que a gente mora junto, 2 marmanjos, tem sempre alguns atritos ali. Ele é um pouco mais bagunceiro que eu, enfiou na minha vida uma cachorrinha dele que eu amo, tá tudo certo, mas tive que entubar. Até outro dia, ontem cheguei em casa e possesso depois do estúdio, dia tenso de gravação, acabei pisando ali no número 2 dela e foi aquele momento aquele grito que saiu aqui das profundezas. Mas faz parte também, nada que não passe em 1 minuto, mas naquele dia, assim, foi também... Você ficou doido? Fiquei doido, porque ressoou muito comigo, entendeu? Então acho que eu tenho que ter muito respeito por ele como primogênito também, o fato que ele não teve outras referências, ele que foi o primeiro irmão, então foi ele que foi aprendendo sozinho, ele não tinha em quem se escorar, em quem se apoiar. E então, de vez em quando eu perco isso de vista e sou um pouco, não sei, meio, vou dizer arrogante de graça, mas dou umas patadinhas assim que eu poderia evitar, entendeu? E isso me fez muito mal aquele dia, mas isso não é uma constante não, acontece aqui e acolá. Então isso é algo que a gente tem que domar também. Sabe quando você contou que você chegou na sua casa e pisou no cocô da cachorra? Eu achei fantástico, porque eu acho que isso te quebra e te liberta. Por incrível que pareça, às vezes... Foi ontem à noite. Ótimo. Às vezes aquilo que a gente acha que não deveria ter acontecido é justamente o que nos cura. Eu penso que ninguém está na nossa vida ao acaso. Uhum. Eu acho que o teu irmão está hoje com você, no mesmo ambiente que você, e essa cachorrinha está lá, providencialmente, para cutucar, acrescentar, para colocar um cocô no meio, pra você pisar no cocô, dar um grito, porque isso te quebra. Isso no teu cérebro faz assim olhando uma avalanche, um negócio muito doido. Olhando por esse ângulo, eu vou tentar me apegar a essa tua tese. Você precisa, André, respeitar e aceitar essas quebras. Sim, total. Isso te faz bem, te alivia. Porque a perfeição o tempo todo cansa. Sim. Te cansa. E tem hora que é legal pisar no cocô e dar um grito e pensar que isso aqui está aqui nesse meio, te obriga a mudar a perspectiva. Discutir um pouco com o teu irmão também é saudável. Também alimenta o vínculo. Eu vou te dizer, incrivelmente, isso vai deixar saudade.
No dia que a gente for morar sozinhos, é isso? Eu acho que um dia lá na frente... Semana sim, semana não, eu cogito sair fora. Sabe o que eu Mas penso? não sei também. Sabe o que eu penso? Que as situações mais simples, mais rotineiras da vida, que a gente não dá importância, é justamente aquilo que lá na frente a gente mais vai se lembrar e vai sentir saudade. É isso aí. Faz sentido total. Então, quando você pisa no cocô da cachorra e você discute com ele, isso parece algo tão bobo, trivial, sem importância, mas lá na frente você vai lembrar com saudade e vai contar dando risada. Talvez daqui a um tempo, você até se apegue mais a essa cachorra do que você gostaria ou imaginaria. E aí você vai pensar... É plausível. Nossa, eu queria me livrar dela. E hoje eu tô com saudade dela. A vida, ela é imprevisível. Um dia você tá torcendo pro teu time nas superstições da sua casa e no outro você tá no hospital rezando para que isso acabe logo e que seja só um susto. Essa é a vida. E nós sabermos valorizar o que realmente tem valor e entender que o que é grande é justamente algo muito pequeno que está no detalhe, nas entrelinhas, das conexões. Que o que mais importa não é a aprovação de todos, mas a admiração daqueles que a gente sabe que são essenciais para nós. Como quando você entrou ali naquele quarto imitando o Lula e seus pais morreram de rir e você falou assim... Até hoje. É tudo que eu quero. É ver quem eu mais amo feliz e me admirando. Porque se tem uma coisa que todos nós queremos nessa vida, é se sentir, é nos sentirmos amados e validados por aqueles que nos colocaram aqui. Eu quero que você tire uma carta aqui nesse baralho. Opa! Aqui, ó. Do jeitinho que você quiser, tá? Pode mexer nele. Uma só? Por favor, por enquanto uma. Pega uma aí no meio. Que... Pode ver. Faz o negócio direito. Esse baralho, ele é a voz do inconsciente. Sonho. Ah, um sonho. Você tem sonho? Um sonho. Ai, meu Deus do céu. Tenho. Alguns. Um. Eu vou ser bem previsível aqui. Ver o Botafogo de futebol regata ser campeão de algum título relevante, né? Talvez esse sonho tenha a regata de ser concretizado. Que legal. Se no médio prazo, assim, profissionalmente, eu quero muito poder... A menina dos meus olhos é fazer, seja alguma plataforma de streaming ou, enfim, na TV aberta, TV fechada, eu quero muito poder, enfim, resgatar a tradição da sátira política que o Brasil é um celeiro maravilhoso, mas que por esse espírito censor que existe no nosso país hoje em dia, não só das patrulhas politicamente corretas dos dois lados, que o autoritarismo detesta o riso, né? Eu acho que esse amor pela sátira, de você poder zombar dos poderosos, é algo que está completamente amordaçado. Isso é um pecado, isso é um crime. Então eu quero poder estar na dianteira desse movimento de resgatar a sátira, principalmente política aqui no Brasil, dessa próxima geração. Então acho que esse é um sonho de poder ter um programa, né? Uma plataforma nesse sentido. Justíssimo. Daqui a algum tempo. E mais adiante, claro que tem sonhos, aqueles sonhos maiores que como eu disse, se eles são ali sustentados, foram originados sem dúvida alguma por essa ideia de predestinação que eu sempre tive para mim como algo muito forte. Mas por outra eu fico também hoje em dia, agora com muito mais responsabilidade, dono do meu próprio nariz, com todas as pressões do dia a dia, você de vez em quando vai perdendo de vista essa sensação ali, que sempre foi algo muito presente aí, enfim, na minha adolescência, início da minha trajetória,
Você tem que lidar mais com o dia a dia. E o Morning Show é muito isso também. Estou falando Morning Show porque talvez a principal empreitada que eu tenho hoje, né? É muito dia após dia. Você não pode comemorar um dia de boa audiência que no dia seguinte já patina e acha que está tudo errado. E aí começa essa autocobrança que é destrutiva. Então, estou aprendendo cada vez mais a ser um cara paciente, mas sonhador sempre também. Rumo ao mundo grande lá do Cacheiro Viajante, do Menino Gato de Capitães de Areia. Pensei isso. Esse caderninho aqui é um presente meu para você. Opa! E aí eu vou deixar uma mensagem para você guardar. Uhum. Interessante porque você falou parte do que eu já escrevi aqui. Espero que seja breve o dia que você descobrir. Espero que seja breve o dia que você vai descobrir o que realmente é ser grande. Você é imenso. Mas a percepção de grandeza precisa, talvez, ser olhada mais por dentro. Há uma imensidão linda, imperfeita, sombria, sedenta para te reconhecer. Ser grande é justamente o que há de mais simples, torto e verdadeiro na gente. Você é diferenciado, minha querida. Obrigadão. Tamo junto. Quero dizer que é um privilégio estar com você, ouvir você. Você é de uma sabedoria admirável, uma capacidade de síntese também admirável. Uma pessoa que transita nos mais variados assuntos com muita agilidade, com muita destreza. E que eu espero que você consiga transitar pelo subjetivo, nas entrelinhas das sombras, sem medo, dançando, escorregando, caindo por elas e entendendo que, ainda que você se perca, ainda que você se lambuze, ainda que você se suje, você ainda será grande. Amém. Peraí, deixa eu pôr aqui. Valeu, querido. Sorte a nossa de verdade de ter você lá numa empreitada tão importante para mim e pra gente. Sempre que eu te apresento lá, eu faço questão de dizer que você sempre abrilhanta, sempre dá uma embelezada, sempre deixa mais elegante ali a conversa. Mas é impressionante aqui, faço questão aqui, não é como a própria Priscila Fantin disse, né, para não soar piegas, mas realmente não tem substituto para... É aquela história, né? Quanto mais a gente treina, mais sorte a gente tem. Eu sinto que a nossa dinâmica ali está cada vez mais azeitada. Já virou quase que padrão, e eu não faço de caso pensado, não. Puxar aquele famoso "Vamos aplaudir" do Raul Gil,
porque esse é o suprassumo do reconhecimento para realmente puxar a salva de palmas para você. Então você tem sido, enfim, trazendo ali toda a tua linha de conteúdo, papo reto, assuntos muito, enfim, espinhosos certas vezes, então você agrega demais ali no nosso dia a dia, é um privilégio poder ter essa troca contigo. Obrigadão. Fico nessa autocobrança de querer ser cada vez mais acessar essas sombras, essas profundezas, e como é dia de semana ainda aqui, ainda está muito nessa cabeça aqui do profissional, do foco, mas quem sabe a gente troca uma ideia mais a fundo aí em outra oportunidade e acessa essa mais a fundo ainda tudo que bate aqui e aqui. Vamos lá. Até a próxima sessão. Deu vontade de fazer terapia, né? Então baixe agora mesmo o PCAP, meu aplicativo de atendimento psicológico, para você fazer a sua sessão de terapia a qualquer hora, de qualquer lugar. Temos milhares de psicólogos qualificados na abordagem do jeitinho que você quiser, prontos para te atender.